Hoje eu vou trazer aí um tema muito importante, né? Muito esperado também aí por todos, que é a inclusão da DIRF, né? Enfim, a unificação dela no e-social, né? Acredito que é um dos últimos processos que estava faltando, né, para poder fazer essa unificação ao e-social, né, que desde sempre foi a intenção de fazer essa unificação, e enfim, chegou a vez da DIRF, né? Então, a gente vai repassar aí alguns pontos bem importantes aí, desde o início até a utilização do sistema, para fazer uma revisão aí completa para garantir que todo mundo aí tenha a entrega aí de acordo com a legislação, tá? O foco aqui vai ser o que mudou, né, com a substituição da DIRF, né? Antigamente, tinha até o ano passado, tinha o programa, né, que desde sempre a empresa fazia a importação do arquivo de acordo com a sua folha de pagamento, né, com todas as informações, né? As informações que vão ser conferidas agora diretamente no e-social, né, assim como a gente já faz com os outros encargos, como o próprio imposto de renda, o FGTS e o INSS. Os principais cuidados e pontos de atenção, né, para a gente garantir aí que a gente está de acordo com a DIRF, né, e oferecer, né, as orientações aí para que vocês possam seguir aí a partir de agora com esse processo da DIRF, né, com a conferência aí do processo, né. Nessa época, né, eu acho que já dá para começar com esse ponto importante, todos estariam configurando o sistema para emitir um arquivo, né, como sempre foi feito, acho que há mais de 20 anos, confeccionando um arquivo para poder importar no programa da DIRF, para então conferir com a folha de pagamento, e então poder ver que estavam de acordo ambas as informações para então entregar para a Receita Federal. E aí a gente começa iniciando falando que desde janeiro, oficialmente, né, desde janeiro de 2025, as informações já estão lá no e-social, né, através do evento 1210, né, o famoso 1210, e o próprio 1200 também, né, ambos aí, para quem a gente tem o hábito de falar, eu costumo falar, só para a gente ter esse entendimento de como as informações chegam lá. O 1200 eu falo que é o Olerite, porque ele leva todas as rúbricas contidas aí no pagamento do trabalhador ao e-social, né? E aí o 1210 eu costumo falar que é o extrato, né, bancário, porque ele leva o líquido para o e-social, né? Já é aí a primeira conferência aí realizada pelo e-social. E aí, a partir desses eventos que estão sendo, eles na verdade são enviados lá desde o início do e-social, do 1.1, que ocorreu lá em 2018, mas então de forma consolidada aí desde 1º de janeiro de 2025, né? Lançou inclusive o layout 1.3, que é o layout que estamos utilizando agora do e-social, né? Então, a partir do envio aí da folha periódica que vocês realizam mensalmente, que hoje vocês realizam a partir desse fechamento do e-social que vocês fazem uma vez por mês, vocês têm a guia de FGTS, INSS e do próprio imposto de renda, mas também ele já foi alimentando ali as informações para a DIRF, tá? E aí eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como você consegue verificar essas informações que foram importadas, tá? Não, então, assim, ponto focal aqui não vamos importar nada para a DIRF agora. Ele foi importado no decorrer do ano e eu já tenho como conferir essas informações, tá? Essa telinha aqui, ela é do e-social, tá, gente? Então, assim, é a página inicial do e-social. Tem a opção folha de pagamento, a gente já tem o hábito de utilizar essa telinha se a gente quer, quando vamos conferir o processo de INSS, né, FGTS. O IR a gente costuma não utilizar, ele é mais, vou chamar de simplório, né, porque eu tenho apenas o encargo, o totalizador de IR, né, a ser recolhido do trabalhador. Eu tenho uma guia que geralmente todo mundo faz aí a emissão dela através do ECAC, então a função não era muito utilizada aqui no portal do e-social. Agora a gente passa a utilizar, porque a gente precisa dessa função para conferir aí o IR do trabalhador, tá? Para fins de DIRF. Então, folha de pagamento totalizadores, por trabalhador, IR por trabalhador, tá?
Lembrando que a ideia agora é conferir o IR não como um todo, né, assim, um totalizador ali, um anual, mas sim passa a ser uma conferência individual e mensal, tá? Apesar, acabei de falar aqui, as rúbricas, as naturezas, assim, dos eventos que compõem, alimentam a DIRF, a conferência, ela deve ser feita por trabalhador. No geral, a gente tem esse hábito, né, por causa do INSS, do FGTS. Então, eu diria que a gente passa a incluir aí essa conferência aí de forma essencial para o IR também, tá? Então, a partir dessa telinha aqui, esse é o fim. A partir do momento que eu clico naquela opção, ele vai demonstrar essa tela. E dentro dessa tela aqui, vocês vão ver um conteúdo gigantesco, se vocês fizerem aí um teste e colocar ele por CPF, por trabalhador, e aí ele vai ter esse campo em amarelo que está sendo demonstrado aqui, totalização dos rendimentos tributáveis, dedução e isenção. Focando no IR, vocês podem ver que eles vão ter outros temas aqui, tá? Tem alguns exemplos, ó, dependentes, informação de imposto de renda por código, plano de saúde, exatamente as informações que tinha no programa da DIRF, só que agora aqui consolidado no E-Social. E aí, para quem tem o hábito de ver, ou mesmo não, dentro do 1200 e do 1210, né, quando a gente faz o fechamento dos eventos periódicos, eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem, porque a partir do momento que alguém abrir essa tela aqui, pode ser que veja muito conteúdo lá dentro. Por quê? Vamos aí exemplificar um trabalhador que nesse mês teve a folha de adiantamento quinzenal, o mensal, PLR, férias, e aí primeira parcela do 13º. Pode acontecer, né? Um mês que tenha tudo isso. Então, assim, dentro do XML, do envio lá do 1200, ele vai ter todos esses grupinhos, né? Já faz isso, a gente faz desde o começo, lá de 2018, e aí o E-Social está apresentando esses grupos. Por quê? Receita Federal, né? É por data de pagamento. Isso a legislação não mudou, e aí ele vai trazer cada grupo de pagamento criado para o colaborador. Então, se o colaborador teve todos esses identificadores aí de pagamento nesse mês, 5 grupos, ele vai ter esses 5 grupos apresentados. Eu não consegui trazer aqui para vocês porque ele sempre tem ali o nome completo, o CPF, assim, mas assim que vocês, a forma de alcançar essa tela é fácil, é simples, e aí vocês já conseguem observar. Por exemplo, quando abre a ficha financeira no StarSoft, vai ter os identificadores no cantinho. A mesma coisa aqui, vou ter 5 fichas financeiras também, mas para fins de DIRF, é totalização dos rendimentos tributáveis, tá? E aí, quando você clicar nessa opção, vai ter essa setinha laranja aqui, você vai abrir essa tela aqui, tá? Que aí é o novo formato de visualização da DIRF, né? O antigo, ele demonstrava lá, janeiro, fevereiro, né? Por competência, por mês, né? E o rendimento, enfim, previdência. Aqui, como ele é alimentado através dos eventos periódicos enviados mensalmente, ele está demonstrando por mês, tá? Essa é a intenção. Apesar de ser alimentado por eventos, o E-Social aí está apresentando agora por competência. Ele espera que a área de administração de pessoal realize aí essa conferência mensal, tá, do IR, né, para fins de DIRF. Então, ele está demonstrando aqui, né, o código da Receita não mudou, tá? Então, assim, eu diria que o formato o que a nossa maior preocupação, na verdade, ela é visual, tá? É uma questão de adaptação, assim como a gente se adaptou quando chegou o e-consignado, o FGTS digital, quando chegou a implantação das guias através da transmissão do social para o ECAC, mas aqui é visual, tá, pessoal? Porque não mudou, o rendimento tributável do colaborador é o mesmo, o valor retido do IR é o mesmo, a previdência social é a mesma, ela mudou só o formato de visualização. Então, é uma questão que vocês vão ver agora, pela necessidade de conferência, né, até para entrega para a Receita Federal, entrega assim, conferir dentro dessa competência de fevereiro, né, para questão aí de informe, enfim. Então, dentro desse mês, a área de administração de pessoal vai ficar focada nesse processo e vocês vão acabar se familiarizando aí, para quem não conhece, com a tela, tá? Então, assim, eu diria que podem ficar tranquilos, apesar de se tratar de um tema tão complexo, porque é visualização da tela, mudou os campos.
tá? Antes eu tinha, então assim, resumo, antes eu tinha uma emissão de um arquivo para importar no sistema, eu estava acostumada com o visual dele que eu conferia com o relatório do sistema, e a ideia é que eu não vou mais ter esse arquivo, eu já tenho essa informação porque eu envio os periódicos mensalmente, né? E aí já está alimentado as informações aqui, tá? Então é basicamente aí conferir, ver se está de acordo, se está ok, né? Cada empresa, apesar de todo mundo seguir a legislação, a CLT, a gente sabe que cada CNPJ aí tem sua particularidade, então é basicamente uma mudança de visual de conferência, tá? Como que eu vou conferir, esses rendimentos tributáveis? A gente tem aí um relatório, tá? Eu trouxe aqui a carinha dele aí para vocês, a ficha financeira agrupada, tá? Ele é bem utilizado já. Na verdade, sempre utilizamos esse relatório, tá? Para fins aí de conferência do imposto de renda, porque dentro do 810 é um evento de base, lá na ficha financeira, se vocês abrirem a ficha financeira do mensal de qualquer colaborador, vocês vão ter esse evento de rendimentos tributáveis, a gente já tinha o hábito de usar esse relatório para conferência. Continuo utilizando o mesmo relatório, tá? Ficha financeira agrupada por data de pagamento para empresas do regime caixa, né? Assim, claro que tem mais coisas por trás do regime, mas basicamente são as pessoas que pagam aí, realizam o pagamento dos trabalhadores, por exemplo, para quem trabalhou em janeiro vai pagar agora dia 5 de fevereiro, esse aí é o pessoal do regime caixa, e a ficha financeira agrupada comum para o pessoal que pagou a folha de pagamento de janeiro dentro do mês 30 de janeiro. Por quê? Isso é muito importante. Porque quem alimenta essa questão aí da data de pagamento, já ouvi algumas observações assim, sou do regime caixa, mas pago dia 30, ou sou do regime competência e pago dia 5, tá tudo bem, meu contador falou que tá tudo certo. Então, gente, um ponto importante aqui é que vou falar somos da área de folha de pagamento, né? E hoje o mandatório para fazer essa importação é o e-social. A gente não tem outro caminho, a gente não tem uma opção. E aí, assim, mesmo que vocês tenham essa observação, é importante pensar aí na legislação na Receita Federal. Por quê? Sou do regime competência, mas pago dia 5. O regime competência, ele prevê o pagamento dentro do mês. Então, assim, se eu faço o pagamento lá na minha ficha financeira dia 30, esse 12/10 vai subir, o evento 12/10 vai subir o líquido no fechamento daquele mês. Ele vai importar as informações de líquido de pagamento da ficha financeira de vocês no 12/10 daquela competência. Ou, sou do regime competência, mas vou pagar lá no dia 5. Então, tem que ter ciência que aquele líquido do que vai ser pago, né, ao colaborador, vai subir no S12/10 do mês seguinte. Dois impactos. O pagamento em si, a emissão da guia de IR, né? E no fim, a conferência da DIRF, a tributação. Tá diferente tudo. Então, assim, é sempre importante levar isso em consideração, ainda mais agora que no ano de 2026 o E-Social, né, junto aí ao DET, né, que faz a fiscalização, já compartilharam aqui conosco que está fazendo uma fiscalização efetiva. É bem importante levar e conversar com a empresa de vocês, com o responsável, controladoria, contador, sobre essa situação, porque a gente tem o aval de fazer certas rotinas e atividades, mas é importante pensar aí no resultado que é o próprio E-Social, tá? Então, é um ponto de observação aí bem importante. Terminei de fechar aí os meus eventos periódicos, é uma rotina que vocês já fazem aí há anos, né? Não mudou, tá? Só pensando que toda vez que eu fecho, né? Toda vez que vocês realizam o fechamento do E-Social, vocês sempre têm o foco de vou lá emitir minha guia de FGTS, vou lá emitir minha guia de INSS e a minha guia de IR. Esse é o pensamento. E agora eu diria que vocês vão ter que se organizar para, assim, vou conferir minha DIRF também. Vocês não vão mais deixar para conferir, exceto esse ano, a DIRF de vocês lá em janeiro de 2027. Ela deve ser conferida a partir de agora, mensalmente, tá? A gente vai trazer alguns pontos do porquê, tá? Eu trouxe aqui um link da Receita Federal, não é o ECAC e não é o E-Social, tá? É um portal de serviços da Receita Federal. Não sei se todos já tiveram oportunidade de acessar esse portal.
Ele tem, a princípio, ele tem os rendimentos totais. Eu acho que quem mais vai ter familiaridade com essa tela é o pessoal aí do contábil, controladoria, porque nós, de departamento pessoal, né, sempre fizemos aquela parte de conferência ali por trabalhador, né, e aí tem a equipe contábil que faz a entrega aí de imposto de renda da parte da empresa, né? E aí, assim, o foco desses valores seriam mais eles, por quê? Eles também entregam o REINF, né? Para quem não conhece, aí são obrigações aí pela área contábil da empresa. Eles também enviam eventos ao e-social, né? Aqui vai através do ECAC. Então, não se basear aqui de fato para a conferência. Por que que eu trouxe, se eu estou falando que não é para se basear? Porque todo fechamento, agora janeiro de 2026, tá? Que chegou aí o lançamento desse portal de forma efetiva. Ele colocou janeiro aqui de 2025, mas em prática, agora a partir de janeiro de 2026, aí a gente vai pedir aí para a inclusão de um hábito, que é acessar esse portal toda vez que fizer o fechamento do e-social e conferir as advertências que são demonstradas dentro dele, tá? Ele vai até ter valores, mas que nem eu disse, na hora de conferir esses valores, vocês não precisam se preocupar, porque aqui dentro vai ter os tomadores de serviço, né? Notas que a equipe contábil lança, o próprio REINF, a desoneração, alguns encargos que a gente não tem na folha de pagamento. Então, assim, para não confundir, o foco aqui vai ser as advertências que são demonstradas aí para isso, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo, tá? Que vai ser compartilhado com vocês também. Assim que você acessa esse portal da Receita Federal, tem a opção aqui de negócios, tá? Dentro dessa opção de negócios, tem essa opção de declarações. Vocês vão clicar em acessar. Aí ele vai abrir essa tela, né? Eu trouxe, talvez não sei se tá tão bom o visual, mas eu trouxe assim para chegar de forma mais fácil aí no caminho. Lá embaixo vai ter consulta de rendimentos, tá? Para você, pode ver aqui, ó, que tem outras áreas aqui também, né? Tem outras informações. E aí, quando eu clico em consulta de rendimentos, na opção outras declarações, o que que ele vai trazer aqui para mim, tá? Vai ter uma telinha. Novamente, não foi possível apresentar porque é uma telinha. Bem, como que eu posso falar? Ela é uma telinha que mostra CPF, nome, dados, então assim, não tive como trazer aqui, tá, essa telinha. Mas assim que ela é clara, ela é didática. Então, por exemplo, tá? Ela vai trazer o CPF do colaborador, falando que tem seguro, né, de vida ou seguro médico, né, assistência médica, e vai falar que está incoerente com o S12.000, né, 1.200, desculpa. Então, assim, ele vai trazer diversas advertências. E aí, Nai, por que que fechei meu e-social e ainda tem essas advertências? A própria Receita Federal falou que ela computa um número imensurável de informações, né? Vamos imaginar aí o Brasil todo, enquanto suas empresas enviando aí o e-social entre o dia 1º e o dia 15, né, para a Receita Federal, para o e-social. Então, assim, existe um processamento, apesar de termos, né, o protocolo eu recebo, vou chamar aí de maneira imediata, né, mas que aí nos dá a segurança para, de fato, fazer o fechamento. A própria Receita Federal falou que ela ainda processa informações, mesmo no fechamento. Nai, devo me preocupar com as minhas guias? Eu fechei e tinha pendência? De forma alguma. Não é sobre valores, tá? Eles conseguem fazer, alguns aqui já passaram por essa situação. Por exemplo, vou enviar uma admissão, ponto importante, tá? Porque a ideia aqui é consolidação, e eu não sei se vocês já acompanharam, eu acho que desde o ano retrasado, quando a DIRF libera aí, a Receita Federal libera para você fazer o seu informe de rendimento enquanto pessoa física, né? Enquanto sem ter relação com a empresa, você abre o seu programinha no celular, né, da Receita Federal e já tem todas as informações. Se eu tenho uma divergência cadastral com a empresa, eu já não vou ter essa informação. Você já vai achar que você está com algum problema ou a empresa fez algo errado. Mas às vezes se trata só de apenas, por exemplo, a pessoa casou e não mudou o sobrenome, ainda tem, sabe, essas situações. Então, assim, pode ser que ele vai gerar advertência de nome, tá? Pessoas que têm sobrenome diferente, ou que casou, enfim, né, se separou. Então, ele vai pontuar
E assim, novamente, não vai ter impacto de valor, mas é bom corrigir porque assim não tem um serviço que faça essa correção. É sempre através do e-social. Inclusive, se vê alguma diferença aqui, envolve até retificar aquele evento que gerou essa situação, tá? Novamente, geralmente a gente passa por essa situação quando a gente está fazendo o envio dos eventos, né? Não periódicos. Então, geralmente, assim, nem deixa eu enviar a admissão se tiver esse tipo de problema. Mas a gente abriu aí alguns clientes compartilham com a própria Receita Federal compartilhou que mesmo a empresa estando perfeitamente certa com todos os dados, você chega lá no nesse portal de serviços, tem algumas advertências. Não é preocupação, é cuidado e inclusão dessa rotina mensal, tá? É mais uma rotina, né? Apesar de tantas rotinas no departamento pessoal, mas é essencial, tá? Então, assim, dados pessoais, alteração de CPF, né, que pode haver, alguns dados complementares. Esses dados complementares vai ser informação de previdência, né, previdência privada para quem utiliza, informação de convênio médico, convênio odontológico. A gente passou aí juntos, né, com alguns clientes aquela questão do existe agora no mercado, né, novos convênios, né, vou chamar de planos de saúde, mas eles não são registrados pela ANS. É um benefício aí, não vou chamar de benefício, são empresas que estão trazendo essa prestação de serviço, né, de assistência médica, mas eles, por exemplo, não têm a ANS, o código da ANS, né? E aí a Receita Federal não aceita ele como plano, né, de saúde. Então, assim, isso já é uma questão legal, né? Nem é sistêmica, mas é alguma advertência que ele pode trazer aqui ou um plano de saúde que foi desqualificado, não está mais na ANS. Então, assim, vocês vão encontrar as mais diversas advertências que refere-se aí aos fornecedores que vocês utilizam aí para previdência privada, para assistência médica, odontológica, ou até os dados, né? Beneficiário, né? Se é de fato beneficiário. Essa telinha de advertência nada mais do que compõe aquela tela que nós, enquanto pessoa física, vai iniciar a nossa declaração de informe de rendimentos, né? Fazer a nossa. E já tem, assim que abre, já pergunta nosso nome, nosso cônjuge, endereço. Então, a intenção aqui dessa telinha já é fazer aí essa verificação, tá? Eu acho que muitos já passaram por aqui também, sabe quando vai tentar enviar admissão e aí logradouro, falta logradouro, então assim, tudo isso que a gente passou aí no decorrer dos últimos anos, eis que chegou a hora deles, eles estão aqui, tá? Então se tem alguma advertência, alguma coisa relacionada, vai estar nesse painel de advertência, tá? Pontos importantes, tá? Eu acabei falando um pouquinho aqui, vou ressaltar. Novamente, não vamos enviar DIRF, tá? Todo mundo aí, será que a gente vai enviar arquivo? O que eu tenho que fazer para aparecer minha DIRF lá no ECAC, para mim, né, entregar ela? A DIRF, ela já existe, ela já está no e-social, vocês já enviaram ela, né? Então eu posso ficar em paz? Calma, vamos ter que conferir, né, todo o trabalho que a gente fez, né? Por isso que eu já comecei falando aí da importância de essa conferência ser mensal, porque vamos precisar fazer esse trabalhinho aí, tá? De conferência. Então, alguns pontos aqui importantes. O S1010, né? Geralmente a gente vai enviar eles lá na implantação do sistema, lá atrás, para quem já utiliza há muito tempo. Os eventos, eles já estão aí, eu sempre falo, ressalto isso com os clientes, a gente sempre acompanha aí as tabelas de social, a legislação, para que nossos eventos fiquem de acordo com a CLT. E a gente tem tabela oficial do social que determina que evento, vamos para o mais básico, evento de vencimentos que paga salário, que tem natureza S1000, estou falando do mais básico, tá, pessoal? Ele tem que ter incidência de INSS, de IR e de FGTS. O e-social, ele tem uma tabela. Apesar de ele permitir que vocês alterem a incidência, tem, não tem, o que o Starsoft tem é o padrão do e-social, tá? E aí, assim, estou de acordo com isso? É uma revisão importante de se fazer também, tá? Que nem eu falei, assim, a gente tem o hábito de enviar o S1010, geralmente quando faz a implantação, mas é um hábito que a gente tem que criar de revisão também, porque a gente observou que nas mudanças de layout eles mudam, né, para clientes que trabalham com ATS, que são os adicionais, passaram por isso agora no segundo semestre de 2025, então eles mudam
constantemente, e aí a gente se adapta a isso também. Então é importante conferir. Nai, vou precisar conferir todos os meus eventos? É bom, principalmente que a gente que sabe, assim, 95% dos nossos clientes criam eventos também. Então tem aquele negócio, minha empresa está pedindo para pagar aqui um bônus que não vai ter incidência de R, ou que não vai ter FGTS, por exemplo, tá? A gente sabe, né, que a gente vai aí cumprir essas ordens, né, de acordo com o que a nossa gerência, a nossa diretoria solicitar. Mas é importante, a partir do momento que pede a solicitação da criação desse evento, que seja devolvida a informação que, olha, o E-Social está fazendo fiscalização de natureza de incidência. Então, você tá. Isso eles falaram para quem acompanhou lá atrás, 2014, entregando idades. Eles falavam bastante disso, porque é a forma de eles fazer a fiscalização. Então, assim, eles estão olhando isso, tá, gente? Natureza, código de R. Aí, Nai, mas aí como que eu sei qual que eu uso? O E-Social disponibiliza essa tabela, tá? Que é aí a incidência de R, de INSS, até para o pessoal que utiliza PIS também. Então, assim, tomar muito cuidado com isso, porque, eu quero fazer dessa forma. Você pode seguir na forma que você tem o seu entendimento, ciente de que o E-Social está fiscalizando, já está atuando, e ele está dando prazo para resolver, pontuar, pedindo para reabrir folha, pedindo para, sabe, as mais diversas respostas a gente está tendo aqui do E-Social, tá? Então, atenção ao 1010 no dia a dia, para clientes aí que criam eventos, que têm a necessidade, né, da criação de eventos. O 2200 e o 2300 eu trouxe aqui porque é a admissão. No geral, que nem eu falei, a gente sabe aí que se tem uma divergência na admissão, nem consigo enviar, né? A gente já fica aí desesperado porque não estou conseguindo enviar, tá aparecendo esse erro aqui. Então, o próprio social meio que cuida disso, né? Então, a gente sabe que a etnia aí do colaborador, se tiver não existe, ele já nem deixa enviar, o logradouro também não. Se tiver algum caractere, ele não deixa. Então, a gente está um pouco, vou chamar aí, respaldado, porque o próprio E-Social já nem aceita o evento, né? Mas se atentar aí, não sei se vocês se recordam, quando eles lançaram, vou trazer um pouco uns assuntos antigos aí para todos recordar, quando eles lançaram o Layout 1.2 em 2022, tínhamos muita advertência na hora de enviar a admissão do 00 e 1210. E eles nunca impactaram em pagamentos e eles nunca impactaram no envio dos eventos. Mas seria bom olhar isso agora, tá? Por quê? No geral, todo mundo subiu a carga inicial em 2018. E a gente sabe que a gente assim, tem que ter esse cuidado, esse olhar e tudo, mas, por exemplo, a gente vai ter funcionários que estão na empresa desde 1990. Eu tenho que revisar o cadastro dele? Olha, eu diria que é importante, tá? Porque, vou dar um exemplo para vocês. Faz 1 ou 2 anos que o E-Social obriga aí as informações complementares do jovem aprendiz. Aí teve a situação, né, de alteração e aí ele vai e cobra. Então, assim, é importante revisar. Então, assim, todos os cadastros, sempre pensando aí na fiscalização. E por fim, o evento S1210, tá? É um outro evento também que eu sempre falo. Ele não, o E-Social, o 1200, se ele tem uma incidência equivocada, diferente, ele até sempre aceita e a gente fica lá com o evento vermelhinho, sabendo que vai ter que tratar dele para não ter diferença, né, no final aí. Mas o 1210 ele não vai. Assim, eu gosto dele por isso. O E-Social nem recebe se tiver um erro ali. É o conteúdo do líquido, né? Que nem eu falei para vocês que tem. Ele faz essa checagem de valor de acordo com os eventos que foi enviado aí no evento S1200. As informações de dependentes, tá? Então, os dependentes cadastrados, né, aí para o colaborador ou informações de pensão, os totalizadores de convênio médico, convênio odontológico, de previdência privada, tá? Vai estar tudo contido aqui no S1210. Então, assim, vai ter essas advertências, mas é esse cuidado que a gente tem que tomar. Aqui eu já falei um pouquinho também, que são as rúbricas, naturezas e incidências. Vamos ter que tomar esse cuidado, tá? Já faz um tempinho, mas é um cuidado essencial do que eu estou pagando, como eu estou pagando,
Muitos já passaram por isso também. Aquela questão lá de tem uma incidência duplicada aí para férias ou para o mensal, quando eu crio um evento adicional, acaba impactando a guia, na guia de INSS, a gente acaba resolvendo ali no mês. Para fins de DIRF, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí. Vou criar esse evento, ele tem incidência de R. Por quê, gente? Ali no periódico a gente tem a oportunidade de corrigir os eventos, as incidências aí para o INSS. Então, esse é o X. É esse mesmo comportamento para fins de DIRF. Nai, vou ter que conferir a DIRF de todos os colaboradores, né, todo mês. É, eu achei um terminho aí que eu achei bem bacana de utilizar para facilitar. A gente não utiliza rubricas, eventos distintos para cada colaborador, né? Vou falar aí dos vencimentos. Eu uso para todos. Então, se eu sei que ele está certo, com a validade tudo certinho lá no E-Social, e todo mundo tem o evento, né, de vencimentos, então eu posso ficar tranquila quanto a isso, né? Então, segue aquela mesma linha de raciocínio, sabe? As amostragens, assim, tem evento novo, esse mês teve esse pessoal de férias, esse mês teve esse adiantamento diferente, teve. Então, assim, então é um trabalho completo que tem que ser realizado agora, mas que vai trazer tranquilidade depois, né? Adaptação. E aí a questão do regime CAIS de competência, eu já falei também, aí é um ponto de atenção. A gente sabe, Nai, meu computador autorizou. Ok, assim, sabe? Mas a gente tem que pensar que estamos sendo fiscalizados pelo E-Social. Ele está, não é sistêmico, tá? O E-Social está fazendo aí essa validação das informações que ele está recebendo. O próximo passo aqui, pessoal, o que acontece? Um ponto importante aqui para a gente, tá? Mediante aí, né, a chegada aí da DIRF, janeiro, fevereiro, todos os clientes, né, começam a olhar DIRF, alguns já conseguiram se antecipar e fazer essa conferência, né? E aí foram encontradas algumas necessidades de alteração ali, mediante tudo feito através de auditoria, tá? O que isso significa? Eu tenho, né, assim, ponto 1, Nai, todo mês eu fecho minha folha e minha guia de IR bate com a folha, perfeito. Mas a gente está falando aí, vamos recordar lá da DIRF. Eu tenho os rendimentos tributáveis, os rendimentos isentos, abono, férias, né? Eu tenho os diversos campos lá na DIRF, né? E aí eu tenho esse mesmo comportamento lá que nem eu mostrei na telinha, a mesma telinha lá dentro do e-social. Como que ela é alimentada? Através dos códigos de R que utilizamos, tá? Então, assim, hoje eles são todos atualizados, né? Assim, hoje não, eles sempre estão atualizados, que nem eu falei, aí no StarSoft. Mas, que nem eu falei, a gente tem o hábito de ver eventos aí, geralmente só na implantação, né? Não é uma coisa que a gente tem o hábito de fazer. Então, é uma rotina aí que a gente tem que passar a fazer. Então, assim, a gente vai disponibilizar aí para quem utiliza, né? Vamos disponibilizar para todos. Vocês vão aí tirar um tempinho para fazer, verificar se vocês usam ou não esses eventos, tá? E aí vocês vão fazer essa validação. Como que eu faço a validação? Mediante lá o e-social, ver se vocês utilizam esse evento, que às vezes eu vou passar uma relação de eventos para vocês que vocês nunca utilizaram, mas aí eu tenho um outro que vocês utilizam mensalmente. A gente vai fazer essa correção, né? Vocês vão pontuar as rubricas que precisam ser alteradas, vocês vão reenviar esse evento aí para o e-social, eu vou demonstrar aqui para vocês. Eu estou só passando um resumo, a gente vai passar aqui na tela. Reabertura da competência, tá? Isso daí é um ponto que era nossa expectativa para quem teve oportunidade de acompanhar. Aí no segundo semestre de 2025, a Receita Federal se pronunciou. E no painel de advertência, ela também está se pronunciando para quem abrir e tiver advertência. Eu espero que ninguém tenha, mas quem tiver advertência, ela já vai mensurar lá que para corrigir, você deve reabrir sua folha, tá? Então, você reabre a folha, faz a exclusão dos eventos periódicos, reenvia os eventos de acordo com o que tem que ser, prestando atenção na validade. Eu vou demonstrar aqui tudo no sistema, é isso que eu estou falando, como um exemplo, tá? E vou fazer um novo fechamento. Aí, assim, Nai, você está falando de reabertura de folha, né? Olha a delicadeza aí do processo, é uma coisa aí que o departamento pessoal nunca fez, né? A gente é o calcanhar de Aquiles. Mas aí eu vou trazer a tranquilidade para vocês de que a Receita Federal ela trabalha com coerência, né?
Então, assim, ela sabe, né, sistematicamente o que cada cliente está fazendo ou deixando de fazer, cada empresa, né, está fazendo ou deixando de fazer. Essa reabertura para esse ajuste de DIRF, ela vou chamar assim, ela é uma atividade delicada, porque está envolvendo fechamento de folha de guia que vocês já pagaram ou integraram, certo? Mas a reabertura e o fechamento dela está feito aí de forma calma, tranquila, só focando nas rúbricas dos eventos de IR, ele vai ser bem tranquilo, tá? Então, eu vou passar aqui no sistema, mas eu vou fazer, vocês vão receber o material, na prática vai ficar mais fácil, eu vou demonstrar aqui, tá? Então, assim, o trabalho inicia-se revisando a incidência das rúbricas, de uma listinha que a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Então, vai ter uma lista com alguns eventos que a gente identificou aí, mediante, né, alguns fechamentos que foram sendo realizados, algumas auditorias, né? Já não precisa se preocupar com o sistema, no sistema já está tudo certinho, mas é aquele negócio, né? Tem que arrumar no e-social. Então, ó, a gente colocou aqui algumas observações, rubricas de férias, abono, indenização, benefícios, né? Todas para serem revistadas aí. Então, ajustar as rubricas que vai utilizar a partir desse trabalho de conferência, não precisa, nossa, vou ter que reenviar todas as minhas rubricas, não. Somente as que vocês viram que tá aí divergente do e-social, tá? E aqui, né, eu vou mostrar no sistema, né, para facilitar aí um pouquinho a nossa interação aqui. Deixa eu só por aqui um minutinho. Então, aqui é o sistema, tá? Eu vou na telinha de eventos, porque eu já vou ter revisado todos os meus eventos, né? Então, eu tenho aqui a telinha de eventos, processos e apurações, eventos, eventos. E aqui eu vou ter a relação de todos os eventos contidos aí na empresa. Se não estiver aparecendo, geralmente aí, para quem fez limpeza de histórico, ou pode ser que alguém não precisou abrir essa tela ou abra de vez em quando, vem aqui na lupa, tá? De busca, tá? Pode colocar todos aqui. No geral vai ser, se tratando de DIRF, vai ser provento e desconto, porque evento de base a gente não envia, vai ser raro aí uma exceção. Então, no geral é evento de provento e desconto, mas pode deixar todos para facilitar, tá? E eu vou ter todos os eventos disponibilizados aqui. Vou abrir o básico aqui pra gente, que é o vencimentos, tá? E aí, fazendo essa conferência com a relação que a gente vai aí disponibilizar para vocês, aqui na abinha na vertical, eu tenho ó, 5 abas, a última se chama e-social, né? Para quem não conhece. E aí eu tenho aqui os códigos utilizados, esses códigos são todos tabelados de acordo com as tabelas disponibilizadas pelo e-social. E aí eu vou verificar a necessidade de alterar esse código ou não, de acordo com o evento que eu buscar aqui, tá? Então, vou ter diversos eventos, e aí eu vou verificar, ai, Nai, tá certo aqui no StarSoft. Sim, vão estar todos certos no StarSoft. Porém, seguindo a nossa linha de raciocínio que a gente faz a conferência lá do INSS, do FGTS, que quando, né, a gente precisa fazer um ajuste, a gente tem que enviar o evento, reprocessa, mesma linha de raciocínio aqui para a DIRF, tá? Então, altera o evento, envia para o e-social, e aí faz aquele processo de reabertura da folha, eu vou mostrando aqui, tá? Mas, então, aqui, ó, conferir a conferência da incidência do IR aqui nessa telinha. Eu vi que tá ok, vou acionar o botão de engrenagem aqui, que é o desenho, o símbolo do e-social. Para quê? Para ele ser demonstrado lá na tela de monitoramento, para que eu possa enviar para o e-social, tá? Então, aqui, ó, achei o evento, conferi aqui no canto a incidência do IR e cliquei aqui no botão para ele ser disponibilizado na tela de monitoramento, tá? Vou fechar aqui. Vou vir aqui na tela de monitoramento. Aqui, ó, pendentes, aguardando as 3 primeiras opções para demonstrar o evento que eu solicitei. Como é um evento, rubrica, né? Eu vou selecionar ele aqui. Como ele é novo, não preciso me preocupar com aceitos. Vou atualizar para aparecer, eu vou buscar ele aqui, tá? Esse daqui é o evento, ele tem até, aparece a data limite, como estamos na competência de fevereiro, isso para tudo, tá? De eventos que vocês forem utilizar. Ele vai vir em data de limite de março, tá? Então eu posso enviar até o mês que vem. Na verdade, não. A gente está fazendo a atividade agora, né? Que é para correção. Um ponto importante aqui, ó. Vou vir aqui na opção imprimir, tá? Eu vou pedir para cada um dar uma olhadinha, que a gente tem um ponto de observação.
No geral, a gente está com uma regrinha aí para que todos os eventos venham com dezembro de 2024. Por quê? Encontrei um evento importante e eu sou do regime caixa. Vou ter que retificar aí a minha folha de dezembro de 2024, porque o pagamento dela foi em 5 de janeiro de 2025. Tá? Então, no geral, todos os eventos estão assim. O que pode ter diferente em algumas bases de vocês, tá? É, um CNPJ que vocês acabaram de criar de uma nova empresa, de uma nova, um exemplo, uma filial. Isso não vai acontecer para quem cria unidade de negócio, para quem cria um novo CNPJ lá na opção de empresa mesmo, tá? Uma empresa que vocês criaram em julho de 2025, aqui vai precisar estar julho de 2025, tá? E não dezembro de 2024. Por quê? O E-Social, na questão aí de eventos, ele trabalha com ordem cronológica. A gente passa muito por isso todos os meses, todos os clientes, na questão aí do envio de dependentes. Né? Na envio dependente ainda, eu vou fazer alusão a isso porque assim, eu sei que todo mundo já passou por isso, pode ajudar. Enviei meu dependente, mas ainda não está deixando enviar o 1210. Por quê? O E-Social, ele trabalha aí com a questão de ordem cronológica. Então, assim, minha empresa, vamos supor que essa empresa que eu estou logada foi criada em julho de 2025 e eu vou enviar um evento com dezembro de 2024, não vai ter função essa alteração. Por quê? Ele vai seguir o último evento enviado com data de julho, mas eu estou enviando agora, então o social tem que acatar o que eu estou enviando. Não, ele acata o que está aqui nesse campo de início de validade. Como que ele enxerga esse início de validade? No padrão, a gente deixou dezembro de 2024, mas aí se atentar, aí se vocês tiveram nova empresa aí no decorrer do ano, a data de início da empresa, ou se no decorrer do ano vocês precisaram alterar esse evento por alguma necessidade, né? É uma coisa comum, né? É uma coisa que utiliza todo mês, então de repente precisou utilizar aí esse evento, alterar ele por algum motivo, e pensando na DIRF, se eu identificar que eu preciso alterar algum evento, eu tenho que se atentar a essa validade. Então, assim, é importante você pegar a sua listinha, dar uma olhada. No sistema você sabe que já vai estar certo e sabe que vai estar com essa data. Dá uma olhadinha no E-Social, conferir lá nas tabelas, opções de rubricas lá do E-Social, dá uma olhadinha nos vencimentos, desde quando que ele está lá, fazer esse trabalhinho de avaliar é bem importante, tá? Porque senão essa função de envio pode perder a função. Igual a gente passa aí com o envio dos dependentes, tá? Então, eu vou enviar esse evento, vi aqui a data de validade dele. E aí, assim, pronto, se eu enviei o evento, tá ajustado aí para DIRF. Não. Por quê? É, o E-Social, os eventos periódicos, eles respeitam os eventos não periódicos, né? Apesar de a gente julgar aí que os eventos periódicos são os mais importantes, porque eles criam as nossas guias, né? Três grandes guias aí, principais e únicas, né? Que é o FGTS, NSS e R. Eles respeitam as tabelas não periódicas. Por isso aí, lembra que a gente sempre fala na importância do cadastro? Sabe aquele teminha lá do departamento pessoal, uma admissão bem feita e completa? Aqui é a mesma coisa. Então, tabelas iniciais bem feitas, completas, enviadas, cadastradas certinha, vai refletir lá. Então, se eu vi que eu tiver necessidade de alterar um evento aí, a validade dele, para atender a DIRF, eis que nasce a necessidade de retificar minha folha, reenviar ela novamente ao E-Social. Por quê? Quando você enviou os seus periódicos de agosto de 2025, vencimentos não tinha incidência 11, que é a correta, né? Ele tinha incidência 15, porque estava cadastrado aí por algum motivo. Então, agora você alterou para 11 para se adequar à DIRF. Então, você vai ter que reenviar a sua folha novamente para que agora, quando o E-Social recepcione esse evento, ele tenha esse código diferente. Novamente, eu vou ressaltar aqui, eu acho que vou falar disso ainda várias vezes, tá? Para ficar bem claro. Eu vou fazer esse processo e vai mexer em todas as minhas guias. Não vai, tá, gente? Já teve aí, assim, vou chamar de diversos clientes que já fizeram essa atividade, tá? Já iniciaram, que nem eu falei para vocês, assim, teve alguns clientes aí que teve a oportunidade de tratar, falar de DIRF aí com uma certa antecedência. Isso vai de cliente para cliente, tá, gente? Então, teve a oportunidade de falar de DIRF mais atrás lá no segundo semestre. E aí, assim,
reabertura de folha para alteração de incidência, fechamento dessa respectiva folha, né? Não vai alterar nem um centavo daqui de vocês. Essa é a intenção, tá? E aí, o que que a gente percebe? Não tem, já passou meses, assim, pelo menos 3, 4 meses, e o E-Social não se manifestou em nada. Ele não, tipo assim, tá tudo bem, por quê? Que nem eu falei para vocês, a Receita Federal se pronunciou mediante a lives oficiais, né, que qualquer empresa que tenha necessidade de fazer alteração tem que ser através de reabertura de folha. Estávamos na expectativa de ter algum outro formato, né, de ajuste, mas, infelizmente ou felizmente, a correção vai ser através da folha de pagamento, tá? Qualquer correção vai ser através dos envios dos eventos, reapertura no mandatório, né? Nos eventos não periódicos, que são os eventos, né? Ou de admissão ou de rubrica, ou enfim, qualquer outro, e fazer com que a folha chegue lá novamente no E-Social agora com essas rubricas de forma correta. Isso vai fazer com que posicione os eventos lá nas devidas colunas que alimenta, né, o informe, e aí você vai ter a DIRF certinha. Nai, você garante que isso não vai dar problema? Esta atividade não chama atenção do social, porque eles se pronunciaram que vocês têm que corrigir para poder atender a DIRF. E aí, assim, ponto 1, vou reabrir minha folha por um outro motivo que não seja DIRF. E aí, troquei algumas incidências de evento de FGTS e INSS, vocês vão receber notificação, assim, clientes já compartilharam, tipo, em 24 horas, que, ó, vocês alteraram, tem que pagar a guia, tem prazo de fechamento, eles estão de olho nisso. Então, assim, essa atividade consiste na alteração do evento, tá? A reabertura da folha, para você se adequar à DIRF, e eles já estão sabendo que, né, as empresas vão fazer nesse formato. Eu vou mostrar aqui para vocês como de fato corrigir. A gente já falou ali do evento, então eu olhei o evento, eu chamei ele aqui para a tela de monitoramento, né? E eu disponibilizei ele aqui, vou me atentar à data aí de vencimento. E aí, vamos lá, vamos supor aqui que eu tenho aí em novembro, né? Os eventos para mim poder retificar. Vou passar aqui um pouquinho, apesar de ser rotina, eu falo para todo mundo, é uma rotina que a gente faz uma vez por mês, né? Então, assim, apesar de a gente já fazer um tempinho, vamos dar uma repassada aqui. Eu vou pegar um exemplo, tá? Importante. Então, eu vou aqui. Minha folha está fechada, tá? Na verdade, eu vou até pedir desculpa aqui para vocês, vou voltar aqui só um minutinho para demonstrar uma coisa muito importante. Eu abri a telinha aqui, né? Ó, ele vai sempre aparecer a tela que a gente está no mês, né? Estamos em fevereiro, ele sempre vai aparecer fevereiro, por mais que vocês já estejam tratando a folha de fevereiro, eu vou sempre sugerir buscar aqui, tá? Então, vamos lá, 2025/11, vou voltar. Então, ó, ele já não está fechado. Se tivesse fechado, mostraria aqui, né? Processo concluído, a data que eu fechei e a hora que eu fechei, tá? Nai, mas eu sei que está fechado lá no social, ó, não está possibilitando eu abrir a folha, ó, reabertura e fechamento. Isso aqui, gente, é uma validação, porque muitos já passaram por isso, eu ficava mandando fechamento, mandando fechamento. Sabe quando vocês abriam a telinha de periódicos, aí tinha lá uma lista, um monte de 1299 para fechamento? Então, a gente criou essa validação, até oportuno falar disso agora. Então, assim, como que eu faço para reabrir minha folha se não está habilitada? Ele quer que você faça essa dupla checagem que, né, o sistema faz, mas você mesmo vai se lembrar aí dessa atividade. Eu vou ver o que que eu tenho de aceitas aqui. Ó, eu tenho meus eventos, né, aqui, né, os meus 1200 e meu 1210, e ó, ele habilitou para mim. Porque ele sabe, ó, a partir da checagem de colocar eventos aceitos aqui, ele vai possibilitar a reabertura e o fechamento. Se eu não tivesse, ele não ia habilitar. Entendeu? Porque eu ia gerar eventos que não tem necessidade. Eu não vou reabrir uma folha que não foi fechada, né? Aí, assim, parece óbvio, mas é que acaba poluindo a tela e acaba gerando confusão, assim, né, pra gente. Novamente, é uma rotina que vocês fazem aí uma vez por mês, então podem ficar tranquilos, tá? Vou pegar aqui um exemplo. Minha folha está fechada, habilitou aqui o botão, eu vou clicar em reabertura. Tem certeza? Duplo fator de verificação. Tem certeza que você quer abrir sua folha? Sim. Eu acho que o meu ele não vai deixar gerar porque eu não tenho 1299, né? Ele tá até me pontuando aqui, tá? Vou dar um OK, deixa eu ver se ele demonstra aqui para mim.
apesar de uma advertência, S1298 não trouxe, mas ele traria o evento S1298, né? Ele falou ali para mim, você não tem como reabrir, uma checagem, tá, gente? Eu não tenho fechamento dessa folha, então ele não tá deixando reabrir, só para novamente não poluir, não ter confusão, não ter problema aí para fechar e abrir a folha. Então, eu procuraria aqui o evento S1298 e aí selecionaria ele, realizaria o envio, tá? Para o e-social. Eu só vou aproveitar que eu estou nessa telinha aqui e aí eu vou vir aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ele vai mostrar que eu queria mostrar essa parte aqui, ó, que clica, eu acabei de mostrar, né? Clica na reabertura e aqui ele vai aparecer, tá? Então, para mim não apareceu porque eu não tenho fechamento, tá? Então, ele demonstrou aqui o S1298. Voltando aqui para o sistema, dois pontos importantes. Nai, tá bom, reabri a folha, enviei aqui o evento de reabertura para a folha. Tenho duas particularidades aqui. Uma, sou do regime competência, pago minha folha dentro do mês. Pessoal, falando da folha de novembro, pagou a folha dia 30 de novembro? Você vai vir aqui pesquisar o seu evento S1210. S1210. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Aqui, ó, o Lucas, tá? O 1210 dele, ó, D04000. Eu vou, porque eu sempre tenho que seguir essa ordem. Ai, Nai, mas eu vou ter que fazer de todo mundo, eu posso fazer tudo de uma vez, certo? Contanto que seja essa sequência do 1210, porque lembra que eu falei lá atrás? O 1200 carrega os eventos, ele é o Olerite, né? Eu chamo que ele é o Olerite, porque ele alimenta os eventos. E mediante esse envio, ele tem um código dentro do XML, eu chamo de RG, né? Que é o IDMDev desse respectivo evento. E aí, esse mesmo código tem dentro do S1210. Se a gente tentar excluir um 1200 sem excluir o 1210, ele vai aparecer um alerta para vocês. Ó, não é possível excluir esse evento porque tem um pagamento relacionado. Isso acontece aí periodicamente. A gente entende a rotina, a gente sabe que, ó, a gente tem uma apresentação aqui na telinha de, sei lá, 100 funcionários, a gente sabe que vai ter empresas aí que vai ter um volume bem maior. Então, sim, a gente gosta de fazer a rotina no geral, né? Mas sempre se atentar que é um ponto muito importante não selecionar tudo, apesar de você ter que retificar tudo, seguir essa sequência, ela é muito importante, porque senão perde vínculo com o e-social, sabe? Pode ter tudo isso. Então, excluir o dos 10 como? Eu vou selecionar, vou alterar a telinha, eu vou selecionar o meu evento S1210, tá? Se eu for excluir os 1210 em lote, eu posso selecionar todos, tá? Aqui, nesse botãozinho, e apertar aqui a exclusão, clicar aqui em exclusão no menu superior. Se eu vou fazer só de uma pessoa, eu vou selecionar ele aqui, né? Pode ser no menu superior aqui a opção excluir. Depois que eu clicar em excluir, eu vou atualizar aqui no menu superior. Vou pesquisar aqui o D0, aqui, D04. O moço que eu acabei de clicar e solicitei exclusão, ele veio aqui, muito importante isso, tá? Porque essa visualização completa aqui garante o correto envio para o social. Então, eu tenho o S3000, eu não excluo esse evento. Para o e-social, para fim de e-social, tudo é geração de histórico. Então, esse evento que eu quero excluir do e-social, eu vou gerar um S3000 vinculado, ó, pode ver que ele tem uma raiz aqui, né? Porque realmente ele é vinculado, enraizado ao evento original. E eu realizando o envio dele, selecionando ele e fazendo envio com protocolo e recibo, ele vai excluir esse 1210 lá do e-social. Em seguida, eu vou pesquisar aqui D04000. Deixa eu ver se está o 1200. Esse aqui, ó, o 1200. Depois que eu excluí com protocolo e recibo esse evento aqui, é uma base de teste, não vou conseguir demonstrar para vocês aqui o protocolo e recibo, mas tem que ter os dois, tá? Para poder continuar com o processo do S12000, do 1200, desculpa. Então, eu vou selecionar ele, botão direito do mouse, vou excluir, tá? Também aqui, né? Para poder gerar um novo. No caso, para fins desse processo que a gente está fazendo aqui, após a retificação de todos os eventos, tá? Pode ser retificação,
Ah, Nai, por que que eu excluí o 1210 e eu não posso excluir o 1200 também? Porque o 1210 ele meio que bloqueia. Ele é um evento de, apesar de ele ter uma função complexa que é a DIRF, né? Ele faz o bloqueio do 1200 também. Por quê? Para garantir que aquele líquido pertence ao 1200 que foi enviado. Então, assim, ó, veja só, você enviou o 1200 que alimenta a sua guia de INSS de FGTS, certo? Tem proventos e desconto lá. Parece básico isso, mas todo mundo aqui já passou por chamada aqui, que a gente já viu muito, somatória de proventos e descontos diferente, e não deixa enviar o evento de forma alguma. O 1210 faz essa validação. Ele olha o líquido do 1200. Então, assim, eu posso retificar ele, já que a gente trabalhou aqui com retificação de eventos, eu posso fazer apenas, depois que eu garantir que eu fiz a retificação de todos os meus eventos, eu posso trabalhar com a retificação desse evento, tá? E não necessariamente excluir. Eu vou ter alguns casos, tá? É importante falar aqui que NAI não gera retificação de forma alguma. Por diversos motivos, às vezes a tela da pessoa que já teve a necessidade de excluir ou retificar o evento das pessoas, tipo, várias vezes, acontece, né? Todo mundo aqui já passou por isso. E aí, às vezes, pode, né, por causa desse alto volume aqui na tela, ele pode não gerar, e aí você pode seguir com a exclusão tranquilamente, tá? Então, aí é uma questão de, assim, do que você preferir ali. Geralmente a gente recomenda a retificação. A retificação é suficiente, porque lembra que eu falei do evento? Ele está retificado lá no social, eu só preciso que ele chegue de novo lá no social com essa incidência nova aí para atender a DIRF. Então, no caso, eu vou chamar a retificação aqui, vou atualizar. Isso vai ser feito em massa, claro, né, pessoal? Estou demonstrando um aqui para facilitar. Então, ó, até cliquei em exclusão, ele gera aí o vínculo do evento para realizar a exclusão. Você também envia com protocolo e recibo, tá? Para o e-social. E aí, Nai, como que eu faço para enviar os novos eventos, tá? Eu vou iniciar o processo aqui para ele trazer, já que eu fiz a exclusão desses eventos com protocolo e recibo, eu clicando aqui em iniciar processo, ele vai trazer novos eventos do 00 para do 00 e 1210 para poder fazer o envio. Ponto 2, cenário 2 aqui, né? Nai, eu trabalho no regime caixa. Minha folha de novembro foi paga dia 5 de dezembro. Então, para fazer essa atividade aqui, a gente já até para alguns clientes que compartilhou com a gente, que recebeu aí, sei lá, uma atividade, necessidade aí, notificação de reabertura de folha, eu sendo do regime, a empresa sendo do regime caixa, paga no quinto dia útil do mês seguinte, ela vai ter que começar a reabertura do mês atual até chegar lá onde ela precisa para fazer o reenvio dos eventos. Na prática, Nai, hoje é 3 de fevereiro, eu vi que eu tenho um evento importante para alterar, para atender a DIRF, desde dezembro de 2024. Então, você tem que excluir o 1210, a gente, 3 de fevereiro, talvez alguém tenha fechado a folha de janeiro já, então tem que excluir o 1210 de janeiro, para então você poder excluir o 1210 de dezembro, sempre do mês posterior até chegar no mês que você tem necessidade, sempre de trás para frente, porque, lembrando, o conteúdo do 1210 que tem ali dentro, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, o IDM Dev. Eu sempre falo, pessoal, vocês não precisam aprender isso, mas é importante para entender, né, do que eu estou falando aqui. Não precisa aprender assim, Nai, vou ter que olhar isso todo mês de forma alguma, tá? É só uma questão aí de layout, né? Ele vai gravar essa informação. Não, na verdade, ele nem vai ter o conteúdo aqui, porque ele não tem aí o evento propriamente dito. Então, assim, ele tem esse código que grava o do 1200. Então, por causa desse código, eu tenho que fazer essa reabertura de folha aí de trás para frente. Senão ele vai bloquear. Quando vocês tentar fazer essa retificação, ele vai demonstrar a mensagem: "Ó, não é possível retificar esse evento porque tem um pagamento associado." O que é esse pagamento associado? O 1210. Por exemplo, eu estou em novembro, essa folha foi paga 5 de dezembro, então eu tenho que excluir o 1210 de dezembro lá. Por quê? Ah, mas eu estou fazendo nesse mês, não deveria ser desse mês? A gente não pode esquecer que o 1210 alimenta o IR, né? E a DIRF. Então ele é um resultado desse 1200 enviado. Então eu tenho que fazer aí a reabertura nesse formato, tá?
A gente tem FAQ também sobre isso, mas eu quis mostrar um pouquinho dessa tela aqui, né? Apesar que, como eu falei, é uma atividade que a gente faz todo mês, mas a gente faz uma vez por mês, né? Então não tem como, às vezes, né, lembrar. E é aquela questão, né? É social, é delicado. Então aí esse processinho aqui é bem importante aí do vínculo do evento, tá? Voltando aqui, eu tenho as evidências, mas a gente demonstrou aí um pouquinho no sistema. Deixa eu ver se ele vai. Opa, desculpa. Eu estou demonstrando aqui o passo a passo, tá? Aí das atividades que a gente fez agora, e vou trazer aqui alguns pontos de atenção, tá? Essa atividade aí, dessa verificação dos eventos, que é a rotina aí que vocês vão fazer agora, ela vai ter impacto diretamente aí nos rendimentos do trabalhador. Por exemplo, um evento de abono, né, um evento de férias ou rescisão, né, que é um rendimento não tributável, né? Nem no próprio programa da DIRF a gente conseguia fazer essa retificação. A gente fala que, assim, a DIRF, o pagamento já foi realizado no decorrer do ano. Agora é o posicionamento para declarar para a Receita Federal ao que refere-se esses eventos, né? Então, o nosso novo formato de fazer isso é através das rubricas dos eventos, suas respectivas incidências, tá? É, rescisão, ponto importante, tá? É, se a gente está falando de rubrica, rescisão também teve. Então, também vai ter que retificar. Nossa, Nay, a pessoa já saiu, é delicado e tudo. É uma necessidade, tá, pessoal? Tem que retificar, bem assim como o do 00 também tem que retificar. E aqui um ponto importante, não sei se vocês já passaram por isso, mas quando você retifica uma rescisão, mesmo que não tenha alteração de nenhum centavo, por questão até de segurança, porque o E-Social não sabe exatamente o que que você estava fazendo ali para ter essa necessidade de retificação, ele gera geralmente uma guia, tá? O próprio FGTS Digital tem uma FAQ lá no portal deles, do Fale Conosco do E-Social, falando que se você pagou essa guia, tá idêntica que você gerou lá, você não precisa se preocupar, porque você pode desconsiderar ela, e eles mesmos falam, nós ainda não temos a função de exclusão de guia. Se eles usaram esse termo, né, quem sabe aí, no futuro a gente tem alguma boa surpresa referente a essa questão. Mas eles, assim, até por questão de segurança, eles mesmos falam, não é fazer alteração no FGTS digital, por questão de segurança tem que prover tudo a partir dos eventos periódicos enviados aí do sistema, tá? Nesse processo de retificação, pode ser que tenha apresentação aí de algum valor de recálculo, né? Alguma contribuição, pequenas diferenças, ajuste ou arredondamento, é um ponto para se atentar, tá? Quando cadastrou a tabela, a gente sabe que no StarSoft tem que fazer os cadastros das tabelas. Então, teve a necessidade de alteração por algum motivo, tinha alguma rubrica que assim, passou por alguma alteração, por alguma outra necessidade. Eu posso trazer um exemplo simples aqui para vocês. A gente teve um cliente que criou alguns eventos, tá, para atender uma necessidade ali de um pagamento adicional para os colaboradores. E aí tinha dúvida ali se usava a incidência ou não de INSS. E aí nessas retificações de DIRF, acabou gerando pagamento de INSS, que na época não tinha. Então, tem que se atentar a isso. Então, assim, ai, não, mas como que eu vou mexer? Você mantém ali, né? Uma coisa muito particular, estou trazendo assim, não é para gerar preocupação, mas para gerar lembrança no momento que fizer essa retificação. Você tem um evento que na época ele não tinha incidência, agora está retificando, ele tem incidência, tem que se atentar a como é um trabalho assim delicado. Você vai ter que olhar, porque senão assim, ai, né, mas ele não tinha, agora ele tem incidência, e vice-versa. A orientação é se atente a este evento e retifique de acordo com como ele estava com a época. Entendeu? Fazendo isso, você não vai ter diferença nenhuma de guia, tá? Tem que seguir na mesma linha de raciocínio, porque o nosso foco aqui é o IR, é a alteração do código para a DIRF, tá? Se houver algum pagamento ali, vocês vão avaliar, tem que ser aí regularizado para ficar de acordo e regular aí com a Receita Federal, tá? E por fim, né, algumas considerações finais aqui, né, a conferência, né, eu trouxe algumas observações, tá? Etapa fundamental, então a gente é um trabalhinho que olhar os eventos, então, Nai, por onde eu começo? A questão aí dos eventos. Vocês vão encontrar um sistema que está com os eventos todos atualizados. Ah, não preciso fazer nada no social.
vocês vão ter que fazer essa conferência junto ao E-Social e verificar a necessidade de reenvio, né, desses eventos. E aí, ao mesmo tempo que eu estou falando desse grande trabalho, ao mesmo tempo é alteração de rubrica. Então, assim, você está fazendo agora, o ano de 2026 inteiro tá tranquilo. Não é uma coisa que a gente faz todo mês, né? Uma atividade que é necessária agora para atender esse encargo aí anual, né? Essa rotina anual, né? Mas é uma coisa que vocês vão fazer agora e depois é manutenção. É uma inclusão de prática de conferência na rotina de vocês, mas alterando essa rúbrica, vocês vão poder ficar tranquilo daqui para frente. E só fazendo a manutenção. Um ponto que eu já falei que é a natureza do evento, né? Ó, assim como ocorre com o INSS, FGTS, ele também tem as incidências dele. E aqui fala sobre a análise individual. Por exemplo, quando a gente vai fechar nossa folha de pagamento, a gente olha lá, patronal, Starsoft, patronal e social, vou pagar minha guia. A gente não confere INSS trabalhador por trabalhador, né? A gente é o INSS, FGTS. Bateu o total da folha, é o sonho aí de todo o departamento pessoal. Pegou o resumo da folha, a FGTS está igualzinho a social, partiu o pagamento. E aí aqui não tem o pagamento. A gente já não tem problema, né, com, assim, vocês vão ter mais propriedade do que eu para falar, mas aí a gente fala para nível de chamada. A gente não tem problema com o IR, né? Esse foi o primeiro ponto levantado. A gente não tem, por exemplo, assim, diferença. Ai, deu diferença de guia do IR para pagar. Nem chega esse tipo de chamada aqui para gente. FGTS e INSS é uma coisa comum, é incidência e tal, acontece tudo no mês, né? Mas a DIRF vai ser a mesma coisa. Vocês vão ter, neste começo, vocês vão ter que olhar os colaboradores, ver lá os totalizadores deles, rendimentos tributáveis, não tributáveis, férias, abono, PLR, tudo certinho, né? Mas assim, e depois não mais, gente. É assim como aconteceu lá, que nem eu falei com a FGTS Digital, que gerou aquela grande preocupação, a Cefip aí dominou durante mais de 20 anos. Agora estamos aqui com a FGTS Digital, então a tendência é que seja assim também com a DIRF. A gente já tem essa tranquilidade. A gente, eu acho que vai ser tranquilo. Não, a gente já tem essa tranquilidade, porque retificou para clientes que já concluíram essa atividade aí por iniciativa própria, enfim, já concluíram, eles já estão mandando a folha aí. A gente já teve até relatos de cliente que já fechou a folha de janeiro de 2026 e a DIRF dele de janeiro de 2026 já está de acordo com o Starsoft. Então, assim, é um trabalhinho, mas depois vai gerar tranquilidade para uma rotina que tem que ser entregue para a Receita Federal, porque a legislação não mudou, né? É o que eu acabei de falar, a tendência de estabilidade, porque você vai fazer assim como a gente já faz com o INSS, com o FGTS, a ideia é de fato, assim, DIRF, todo mundo fica preocupado, mas a ideia é trazer tranquilidade para vocês mesmo, porque é um trabalho que tem que ser feito nessa época. Todo mundo já estava acostumado parado no mês de janeiro e fevereiro para fazer essa conferência aí dessas rubricas, mas vocês perceberam que mediante a complexidade da folha de pagamento, né, que é o evento S200, dos 10, rescisão e tudo que envolve, para a DIRF, a gente só tem a preocupação do código de R do evento que está sendo utilizado. Assim, lógico que não menosprezando a rotina, porque a gente sabe o que envolve, que é retificação dos eventos, retificação de rescisão, exclusão dos 00, dos 10, é trabalhoso, né? A gente entende. Mas, uma vez corrigidos para fazer essa entrega, né? Para ajustar essa entrega, né? Porque já está contido lá no E-Social, uma vez que faz essa atividade, daqui para frente, ó, só aquela conferência lá mensal que vai fazer dos colaboradores para garantir que o processo está certinho, assim como ocorre com o INSS e FGTS. Vocês nos procuram quando vocês têm diferença, né? Eu até brinco, né, com alguns clientes. Vocês não abrem chamado para falar que a guia de INSS deu certo. Então, assim, a tendência é que vocês concluam essa DIRF também aí depois dessas alterações das rubricas, né? A conferência é assim, o que que vai gerar isso, né? A possibilidade, o que eu acabei de falar, a possibilidade de conferência por amostragem, porque mediante a toda a complexidade dessa atividade, depois vocês vão ver lá todos os rendimentos, todos os valores aí certinho, de acordo com a folha de pagamento, tá? E é isso, gente. Tá, assim, é uma nova atividade, né? Assim, a gente
estava acostumado desde sempre a fazer entrega lá do arquivo, enfim. Mas aqui é basicamente isso, fazer levantamento desses eventos, tá? Para fazer essa entrega. E se adequar aí à nova DIRF, tá? Dentro aí da competência, é a atividade que a gente tem agora dentro do mês de fevereiro, né? Alguns já iniciaram, né, aí por iniciativa própria, mas é essa rotina aí que a gente vai ter para poder se adequar à DIRF, pensando que, novamente, não sei quem teve a oportunidade de acompanhar, mas em toda live aí que a gente acompanhou oficial da Receita Federal, em qualquer site, qualquer coisa deles, assim, até nesse portal que eu exemplifiquei para vocês, eles estão todo o tempo ressaltando. Tem divergência, retifica a folha. Aquilo que sempre foi recomendado nunca fazer, eles agora estão recomendando retificação de folha de pagamento para poder se adequar, tá? Então é isso, tá? É assim, eu não tô vendo aqui, mas pode ser que tenha algumas questões aí, né, no chat e tal, a gente aí se compromete aí responder ao longo, eu não sei para quem teve a oportunidade de participar aí do último webinar que a gente fez do e-consignado, a gente acabou enviando as respostas para vocês, que nem foi falado aí no começo, né? Para manter esse foco, para mostrar toda a linha de raciocínio de vocês, porque, é claro, é algo novo, tem dúvida, é normal, mas eu vou pedir para vocês fazerem a leitura aí do QR Code, para vocês receberem o certificado de participação, tá? Da webinar, tá? Para vocês, eu vou pedir para vocês compartilhar lá para quem estiver lá nas redes sociais, no LinkedIn e tudo. Me marcar, vocês vão conseguir só no LinkedIn, porque não, eu não tenho Instagram, mas enfim. E aí vocês podem também, para quem quiser assinar e precisa de um apoio, mas mais aprofundada aí da Starsoft, né, que é a consultoria. Aí eu vou pedir para vocês fazerem a leitura do segundo QR Code, tá? Para a gente poder aí tratar desse assunto de forma mais específica aí com vocês, tá bom? E é isso, pessoal.